Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o STF demonstra sua desconfiança em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Na sessão de quinta-feira, o tribunal rejeitou o pedido para declarar inconstitucional uma lei que permite o repasse de dados e investigações à ABIN. Atendeu, com esse resultado, os argumentos do governo, mas a conclusão do julgamento serve como mais uma peça do STF contra as suspeitas de uso da máquina e de órgãos de inteligência para prejudicar adversários políticos do governo ou para proteger os seus aliados. E o julgamento dessa quinta-feira serve como um primeiro capítulo para a decisão do Supremo da próxima semana sobre a legalidade do dossiê preparado no Ministério da Justiça contra servidores denominados de antifascistas. Nessa ação da semana que vem, a Rede afirma que o Ministério da Justiça investigou ilegalmente um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança ou professores universitários que seriam contrários ao governo Bolsonaro. O governo, evidentemente, nega irregularidades, nega inclusive a existência de dossiê e vai se defender na próxima semana no plenário do Supremo. Nós vamos falar ainda sobre um julgamento em curso no Tribunal Superior Eleitoral que pode ampliar a separação entre eleições e religião. O ministro Edson Fachin propôs a criação de um novo tipo, o abuso de poder religioso. E, ao final, nós vamos eleger, como sempre, um fato, uma decisão ou uma personagem da semana. Time completo, como sempre, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. E, Diego, começo por você para nós falarmos sobre o julgamento de ontem do Supremo, dessa quinta-feira no Supremo. O tribunal julgava um decreto baixado, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestruturava a ABIN, as carreiras, DAS, comissões da ABIN. E havia uma desconfiança de que esse decreto ampliaria os poderes do presidente da República de ter acesso a investigações sigilosas, dados sigilosos de adversários políticos, etc. E por isso a Rede contestou uma lei de 1999 que estruturava a ABIN. O Supremo negou a possibilidade de uso dessas informações pela ABIN de forma irregular, mas decidiu conceder essa liminar em parte para estabelecer alguns parâmetros. Eu queria te ouvir sobre o resultado desse julgamento, Diego. Diego, você está no mudo. Obrigado. Né? Assim, sabemos que alguém tem que fazer isso neste programa, então já comecei logo para a gente já se livrar dessa responsabilidade de cometer esse erro. Fiz isso por vocês. Esse julgamento de ontem, a discordância que existiu entre os ministros do Supremo é uma discordância peculiar, se você pensa no problema que eles tinham que resolver. A pergunta era se esse decreto era inconstitucional. Só que esse é um decreto que, em larga medida, repete, né, decretos anteriores que criavam regras muito parecidas. O debate que se deu entre os ministros, então, ele era menos sobre a inconstitucionalidade em tese, né, desse decreto, mas sobre o quanto que ele poderia embasar ou não práticas que seriam elas em si violações a direitos, né? Práticas que alguns ministros parecem já indicar com seus comentários que corremos risco de vivenciar no momento atual. Então, olha, por exemplo, um dos pontos da decisão em que o Supremo, concedendo parcialmente essa cautelar, determina que, ok, essa estrutura, em tese, ela não tem nada de violador da Constituição, mas essas informações produzidas, fornecidas para a ABIN, elas não podem atender a interesses pessoais, mas apenas ao interesse público. Esse é o tipo de coisa que não deveria, né, ter que ser dito numa decisão de controle de constitucionalidade. Da mesma forma que não faria muito sentido você exigir que, né, uma lei como esse decreto, para ser constitucional, coloque um artigo dizendo a Constituição será respeitada todas as vezes que essas autoridades utilizarem esse decreto. Mas, ao colocar elementos como esse na decisão, né, só pode ser para interesse público, não pode ser para interesses pessoais particulares dos governantes,
e parece que a maioria do Supremo está mandando um recado, né? Eles estão tentando antecipar um tipo de critério substantivo que eles vão usar no futuro quando eles tiverem que analisar práticas adotadas com base nesse decreto. Agora, outros elementos dessa decisão são um pouco diferentes, né? Eles tentam estabelecer procedimentos. Então, por exemplo, a sugestão já tinha no voto da ministra Carmen Lúcia que todas as decisões de requisição desses dados têm que ser motivadas para posterior controle pelo judiciário, inclusive. Isso é uma exigência de procedimento. E houve também uma sugestão do ministro Toffoli de deixar explícito que, quando houver, dentro das hipóteses cabíveis, né, o fornecimento de informações para a ABIN, os sistemas eletrônicos pertinentes vão ter que registrar, né, quem acessou, como foi feito essa disponibilização, qual a sua extensão, quando, para que isso vai ser decisivo para haver um controle posterior, inclusive pelo judiciário, né, sobre eventuais abusos. E é interessante que, respondendo a esses problemas, o advogado-geral da União observou que nada nesse decreto afasta o que ele chamou de indeclinável controle judicial de eventuais abusos e ilegalidade. Então, é uma situação curiosa, né? Ninguém acha que em si o decreto é inconstitucional. Alguns ministros, com isso, ficaram satisfeitos. Outros disseram, não, mas a gente deveria, ainda assim, procurar especificar quais são as preocupações que nós teríamos ao analisar como é que esse decreto, embora constitucional em tese, vai ser utilizado no futuro. É assim que eu entendo essa decisão de ontem, com uma ampla maioria de ministros convergindo nesse sentido. Juliana, eu queria ouvir você também sobre esse assunto. O julgamento foi 10-1, inclusive, com o ministro Marco Aurélio vencido. Talvez até a gente possa dizer, como quase sempre acontece, né? Mas uma posição interessante também. Mas eu queria te ouvir, Juliana, sobre o simbolismo também desse julgamento e o que você destacaria dos votos dos ministros. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Vou ressaltar uma coisa um pouco na linha do que o Diego já estava falando, porque não parece ter havido muita divergência sobre a leitura da norma, né? O ministro Gilmar Mendes, ao elogiar o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, disse que ela fez uma boa leitura de texto e de contexto, né? Então, ao meu ver, não houve muita divergência com relação à leitura do texto, né, de todos os envolvidos, mas sim uma diferença na leitura do contexto, e uma diferença bastante grande que levou essas abordagens tão dissonantes, embora o resultado tenha sido o mesmo, e que, para mim, ficou explicitada na divergência do ministro Marco Aurélio, né? Ele disse, eu não vou julgar baseado em preconceito, de alguma maneira dizendo que não há uma violação da Constituição concreta em jogo, né? Então, não vou antecipar uma violação. E ele explicitou isso na divergência. Embora ele tenha sido o único que divergiu, talvez essa argumentação tenha estado subjacente aí ao voto do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o sistema de inteligência funciona assim há muito tempo, que essa legislação é uma legislação antiga, que passou pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e também do ministro Lewandowski, que concordou com essa linha do Alexandre de Moraes. Então, o que me parece que fez toda a diferença, de fato, foi a leitura de contexto, e que levou a entendimentos e a uma desconfiança ou uma confiança que variou bastante com relação ao governo atual. Então, nesse sentido, os que convergiram estavam divergindo nessa leitura do contexto, e o que divergiu não me parece que divergiu, ele só explicitou essa dissonância que estava presente em todos os votos que foram proferidos nessa decisão de ontem. E, Ju, só complementando muito pontualmente essa questão do contexto, é interessante que os ministros procuram encontrar elementos para falar do contexto atual, não nos governos anteriores que adotaram decretos substantivamente idênticos, mas em práticas da ditadura, por exemplo, né? O ministro Fachin faz essa referência, fala inclusive da Comissão da Verdade, do SNI, e o ministro Fux faz referência com outros casos internacionais de regimes autoritários que teriam utilizado de forma abusiva poderes irrestritos, né, de produzir esse tipo de compartilhar esse tipo de informação com órgãos como a ABIN ou com o governo.
Então, é interessante esse salto, né? A comparação não é com o governo Lula, Fernando Henrique ou Dilma, a comparação é com a ditadura ou com esses outros exemplos negativos internacionais. É E o verdade, ministro mas... Fux... Não, e o ministro Fux Não, fala especificamente desse governo, né? É interessante quando o ministro Fux começa a falar dessa questão histórica, ele fala, se a gente vai olhar contexto, a gente não tem que olhar só para trás, a gente tem que olhar para o hoje. E ele para e faz um comentário, né, talvez seja de maneira mais expressa e concreta, sobre o fato de que nós todos tivemos acesso a um vídeo de uma gravação de uma reunião ministerial em que se reclamava da falta de acesso a informações, e a gente viu, inclusive, recentemente um conflito em relação à nomeação, inclusive, do diretor-geral da Polícia Federal, que dizia respeito especificamente a isso. Então, isso Fux, digamos assim, mesmo falando sobre o contexto atual, não é só que ele falou do hoje, ele falou do hoje de uma maneira muito precisa e muito específica. Existe um presidente da República reclamando do seu sistema de informações, dizendo que quer ter acesso a mais informações, e tem um conflito, inclusive, com a Polícia Federal em relação a isso, né? Tomás, ele até mencionou, o ministro Fux, seguindo nessa linha, né, que o presidente, na reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado depois da decisão do Supremo, dizendo que a ABIN não sabia nada, né, que a ABIN não era bem informada. E esse é um decreto, e essa é uma legislação que permite justamente a entrega de informações para a ABIN. Então, esse foi o contexto, como mencionou a Juliana, parafraseando o ministro Gilmar Mendes, esse é o texto e o contexto. E você, Tomás, chama atenção para a manifestação do ministro Fux, que talvez tenha sido uma das mais enfáticas sobre a ponte desse processo com o presente, lembrando que ele vai ser o próximo presidente do Supremo, né? Então, acho que isso é relevante. Eu queria só fazer uma correção, eu falei do placar foi 10-1, o placar foi 9-1, o ministro Celso de Mello não votou, mas certamente, se votasse, a sessão teria sido mais longa e teria sido um dos votos mais enfáticos do lado dos vencedores, digamos assim. Tomás, voltando a você, eu também queria te fazer uma pergunta e também te deixando a palavra aberta. Esse foi um julgamento em que o tribunal negou todos os argumentos da rede, por exemplo, contra o decreto, contra a suposta inconstitucionalidade do decreto, mas fez a ressalva ou ressaltou pontos na decisão que praticamente repetem a lei. E a gente falando aqui antes de iniciar a nossa gravação de que isso não é sem precedentes no tribunal. Não, de forma alguma. O tribunal, às vezes, é interessante essa dubiedade, né? Ele dá decisões no qual ele apresenta uma regulação muito específica, como é o caso desse, né? Tem lá 4 itens, a gente pode até discutir especificamente, parece inclusive com o do COAF, por exemplo, que a gente viu recentemente, mas se você quiser voltar ainda mais, né? Demarcação de terras, Raposa, Serra do Sol, a gente tem essas situações em que eles listam um monte de requisitos, mas eles, ao mesmo tempo que fazem isso, e claramente acham que é relevante, e é relevante às vezes fazerem isso, eles dizem, mas a gente não diga que estamos legislando, não diga que isso é ativismo, porque a gente está só repetindo o que está na lei de qualquer maneira. E é interessante isso, voltando a algo que, né, Juliana e Diego já falaram, que essa foi uma divergência, digamos, um espectro de uma divergência entre eles, né? É curioso que, na prática, como você disse, eles não discordaram da AGU. O ministro Lewandowski chega a dizer algo curioso, fala, eu não vejo nenhum conflito entre a Constituição e os dispositivos impugnados. Então é interessante, uma procedência parcial, se não há nenhum conflito. Em certa medida, ele então concorda com os motivos do ministro Marco Aurélio em julgar improcedente, mas eles não julgam improcedente. E mesmo em relação a isso, eu acho que eu diria que tem um espectro, né? A ministra Carmen optou por decidir e colocar isso na decisão, como decidindo que esses itens fazem parte da decisão, são parte do dispositivo, digamos assim. Houve ministros que chegaram a falar, eu incluiria isso apenas como obiter dictum, né, um termo técnico para dizer algo que é dito na decisão, mas é apenas algo que é falado, não é algo que é decidido na decisão. No final, eles seguiram a ministra Carmen Lúcia como relatora, não quiseram abrir uma divergência em relação a isso, mas isso é algo que diferencia eles. E daí, talvez, relacionando com a Juliana, é interessante que talvez eles concordem em relação ao contexto. Não sei o quanto eles divergem quanto ao contexto. Acho que eles têm uma divergência sobre o que fazer diante do contexto, o que dá para fazer diante do contexto,
né? E o voto do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, fala sobre, e outros falaram, não, se tiver abuso, se alguém fizer alguma coisa, isso é questão de responsabilização individual, né? E na verdade, o contexto fez a gente ficar nessa situação estranha em que eles estão jogando uma lei que prevê proteção, né? O Diego mencionou, a lei não precisa dizer que tem que cumprir a Constituição, mas o curioso é que essas leis dizem, né? Se vocês forem olhar a lei de 90 e o decreto, né, agora do dia 30 de julho, a lei fala, devendo ainda cumprir e preservar direitos e garantias individuais e demais dispositivos da Constituição Federal. E o decreto fala, as atividades de inteligência serão desenvolvidas no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, em observância aos direitos e garantias individuais. Então, a lei fala que tem que cumprir. Então, o que eles estão dizendo a lei em si não parece violar a Constituição, pelo contrário, ela declara a necessidade de obedecer à Constituição. Se tem abuso, se tem desvio, isso é uma questão de estabilização individual. Mas, na prática, a gente sabe que a gente precisa de mecanismos. Porque como que vai ocorrer essa responsabilização individual sem os mecanismos que permitam que a gente identifique que ele aconteceu e que, caso haja uma ação, que esteja registrado. E é interessante que daí que vem essa decisão. A decisão tenta, assim como fez no caso do COAF, listar certos requisitos que servem tanto para inibir, talvez, que as pessoas façam algo, mas especialmente para registrar que algo foi feito. E tendo esse registro, imagina-se que num processo posterior, ou seja administrativo, seja judicial, esteja identificado lá quem teve acesso ao quê, quem pediu o quê, qual foi a justificativa para aquele pedido, para que a pessoa possa ser justificada, possa ser responsabilizada no futuro. E acho que teve nessa estratégia, Tomás, da ministra Carmen Lúcia, de não deixar só como uma mera opinião deixada nos autos, mas colocar isso na parte dispositiva da decisão, algo bastante simbólico também, né? Isso foi enfatizado ali por um grupo, talvez até menor, mas o ministro Fux, ministro Toffoli, ministro Gilmar, insistindo que isso ficasse bastante claro na decisão. Juliana, você tinha algo a acrescentar, inclusive, sobre isso, né? Eu ia lembrar nessa linha do que o Tomás estava falando, que uma coisa parecida que aconteceu, que é uma decisão para dizer cumpra-se o que já está na lei, foi a própria decisão que discutiu a constitucionalidade do inquérito, né? Do inquérito que está sendo conduzido pelo próprio Supremo com relação às ameaças e às fake news. É interessante que naquela discussão justamente se debateu a inclusão dos critérios nos dispositivos, mas eram critérios que, em tese, já estavam na lei, na legislação como um todo, e também, segundo o próprio STF, o seu relator, ministro Alexandre de Moraes, já estavam sendo cumpridos pelo inquérito. Então, é interessante mesmo pensar como que repetir o que já está em algum lugar ou dizer que já está sendo feito cumpre um papel. Naquele caso, proteger o inquérito que estava sendo conduzido pelo STF. Nesse caso aqui, parece que mandar recados para o governo com relação à sua conduta, talvez pretérita, mas também futura. Diego, tem um efeito prático também um pouco mais além do que meramente um recado para o governo? Tem, acho que sim. Não sei em que medida isso estava no planejamento dos ministros e da relatora ministra Carmen Lúcia, mas um ponto a ser levantado é que, com uma decisão dessas de procedência parcial, de concessão da cautelar em termos de procedência parcial, é possível ajuizar uma reclamação, me parece, né? Então, isso poderia ser discutido no futuro. Uma reclamação é um instrumento que você utiliza para rapidamente levar, né, ao Supremo um exemplo de desobediência direta a uma de suas decisões. E, embora os limites do que você pode fazer com reclamação sejam sempre objeto de disputa, me parece que, se você já deu uma decisão com certos parâmetros, né, essa decisão formalmente foi pela procedência parcial, é possível que isso abra caminho no futuro para que se ajuizem reclamações, caso, em casos concretos, o governo, por exemplo, adote alguma medida de compartilhamento de informações que não reflita o interesse público, que não seja motivada, que não respeite esses procedimentos que foram colocados na decisão como necessários, como o registro do acesso, a finalidade do acesso. Então, me parece que pode ter aí, sim, mais do que uma sinalização ou um recado. Me parece ter esse efeito prático possível. Juliana, só lembrando,
No final, acho que o advogado-geral da União dialogou sobre isso com a ministra Carmen Lúcia, dizendo que alguns dos pontos que estavam na decisão já eram expressos na lei. E acho que ela fez uma ressalva, não foi isso? Ela fez questão de enfatizar esse elemento que o Diego está colocando, dizendo, olha, mas quando a gente diz, é diferente, né? O fato da gente dizer traz outros efeitos para o que está sendo dito. E até achei que ela foi bem enfática nesse momento, talvez de alguma maneira até já resguardando a própria autoridade do Supremo. Agora, como a gente estava mencionando, esse julgamento desta semana já é um prenúncio do que pode vir na próxima, né? No julgamento de uma DPF também da rede, duas ações da rede julgadas em seguida. Essa ação, inclusive, de ontem, de quinta-feira, foi protocolada uma semana antes, foi julgada em tempo recorde. Essa DPF da próxima semana também teve um trâmite bastante rápido. E a gente comentou já no episódio anterior, né, Juliana, dessa ADPF, da manifestação que foi encaminhada ao Supremo pela AGU. E a gente pode, muito provavelmente, ver uma repetição desses recados que foram dados nesse julgamento desta semana, na próxima quarta-feira, né? Julgamento marcado para a próxima quarta-feira. Você acha que é mais ou menos por aí mesmo? A gente vai ver uma repetição? Eu acho que sim, mas eu acho que tem alguns elementos que até agravam a situação do julgamento que vai ocorrer na semana seguinte, né? Se o julgamento dessa semana ele estava baseado em ilações ou possibilidades ou intuições dos ministros sobre o que seria feito com esse ato normativo, esse decreto, o da semana que vem ele já discute medidas ou atitudes concretas, né, do governo, que seria esse dossiê que a gente está falando. Então, eu acho que isso torna a situação da semana que vem mais grave. Talvez a divergência que a gente observou sobre essa presunção com relação às condutas do governo mude um pouco, né? Porque no caso da semana que vem é menos uma presunção e mais a observação de um ato concreto que está sendo discutido. Eu só retomaria alguns pontos que a gente trouxe na semana passada e discutiu, que é o fato de que o dossiê ele já estava sendo considerado grave em si, né? A existência de um dossiê sigiloso, sob uma forma estranha, com conteúdo mais estranho ainda, potencialmente violador da Constituição, né? Utilizado para fins de perseguição política, não estava muito claro, mas se isso já era muito grave, a própria argumentação do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União na ação, eles agravam ainda mais a discussão, né? E talvez isso apareça nos debates da semana que vem. Porque, só lembrando, um dos pontos que chama bastante atenção é uma defesa de uma certa blindagem, né, dos órgãos de inteligência de qualquer controle judicial. Então, quando isso é admitido, é admitido que seja feito apenas pelo legislativo e não pelo judiciário. E a gente questionou isso na semana passada, né, porque foge totalmente a ideia de que o judiciário pode controlar atos concretos, qualquer tipo de abuso. Então, essa defesa em si chama atenção e pode até acirrar as argumentações na semana que vem, para além do que foi visto no julgamento dessa semana. Agora, Juliana, tem um comentário, Diego, antes de passar a palavra para você, sobre isso que a Juliana mencionou, porque o advogado-geral da União, José Amaral Levi, ele, nesse julgamento desta semana, ele reagiu justamente a essa, digamos, essa leitura que pode ser feita da manifestação que foi enviada à ministra Carmen Lúcia. Na primeira, ele disse: não sonegamos nenhuma informação à ministra Carmen Lúcia porque ela não pediu acesso a essas informações sigilosas. E segundo, ele foi bastante enfático ontem, mesmo que este julgamento já não tivesse em curso, é só semana que vem, ele disse que, se houver decisão judicial, obviamente o conteúdo de todas essas investigações será encaminhado ao judiciário, e ainda mencionou que foi ele que entregou, em mãos, inclusive, ao ministro Celso de Mello, o conteúdo daquela reunião ministerial polêmica que integra agora a investigação sobre as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Diego, você ia falar, fique à vontade.
Felipe, agora eu vou reagir a um ponto que você colocou. Qualquer que seja a previsão sobre como a AGU e o governo vão reagir diante de um pedido mais direto, me parece que nessa manifestação específica o tom não foi esse. Nessa manifestação, a ministra Carmen Lúcia teve pedido informações sobre uma denúncia de que há um número específico de pessoas que está sendo investigado, né? Está sendo objeto de essa compilação de informações, relatórios de inteligência. Então, esse é o fato concreto. E a resposta foi uma aula de direito, digamos. A resposta foi, olha, deixa eu explicar como funciona na nossa visão os limites a que a gente está sujeito e para que serve esse poder que a gente tem. Não foi sobre isso que a ministra pediu informações, né? Ela pediu informações sobre o estatuto do sigilo no direito brasileiro. Então, me parece que ele já não respondeu sobre o objeto que, de fato, estava na mente da ministra Carmen Lúcia e na decisão do pedido de informações. E eu acho que isso mostra um problema mais geral, e nada disso é para dizer que essas coisas podem não se acomodar conforme novos conflitos e tensões forem aparecendo e sendo enfrentados. Mas essa resposta, como a Juliana falou, ela eleva bastante o problema, porque, além do problema que a Juliana apontou, né, de ter uma concepção muito problemática de como é feito o controle desses abusos, né? Esse controle não é simplesmente que o governo renove o seu compromisso em não usar o poder que tem de forma que viole direitos. É reconhecer que tem procedimentos, incluindo o controle judicial em certas condições, para verificar se esse critério está sendo cumprido. Mas tem um problema adicional nesse caso, que me parece uma concepção problemática do papel do sigilo no direito brasileiro e de como o sigilo se liga com esses procedimentos. Então, lendo a resposta, me lembra um pouco como que o SNI reagiu nos primeiros dias após a nova Constituição de 88, né, com essa inovação que foi o habeas data, que permitia qualquer indivíduo pedir acesso a informações que o Estado brasileiro, um de seus órgãos, tivesse acumulado sobre si. E a reação do SNI, se vocês olharem na imprensa após os primeiros dias, após a promulgação da Constituição, era dizer, claro, a gente vai liberar, sem problema, exceto o que for de segurança nacional. Aí vocês não vão nem saber que a gente tem. E isso não resolve, né? Não resolve, porque você precisa saber com base no que você definiu que aquilo é de segurança nacional, onde está o procedimento autorizado em lei para você classificar isso como não sigiloso, e mais, você tem que fazer a separação entre dar acesso público e restrito e dar acesso ao judiciário. A resposta da AGU enfoca, quando descreve o direito, na lei de acesso à informação, como se o pedido da ministra Carmen Lúcia fosse libere isso para todo mundo. Eles poderiam perfeitamente ter enviado de forma sigilosa só para ela, para que ela apreciasse, e poderia ser até informações parciais, né? Mas não foi isso que foi feito. Então, me parece que tem também um problema que ainda vai aparecer, que é o entendimento que o governo tem com relação a esse sigilo. Não basta você dizer, não se preocupa, eu não vou usar essa bomba que eu tenho, eventualmente posso querer construir uma bomba, eu não vou usar ela para nenhum fim que seja ilícito. Às vezes, o que o direito e a Constituição exigem para impedir violações lá na frente é que você não possa nem construir a bomba, ou que a construção da bomba seja supervisionada de perto para que você possa interromper esses procedimentos antes que autoridades tenham nas mãos um poder que pode ser usado aí sim de uma forma errada e de uma forma correta, mas às vezes você não quer nem chegar nesse ponto. Então, é como se a AGU se sentisse muito confortável com uma leitura problemática do alcance desse sigilo no direito brasileiro. Ninguém discorda que, em tese, tem coisas que são de fato de segurança nacional e que não podem ser disponibilizadas. Agora, como é que você sabe que o governo está corretamente fazendo essa classificação, né, se ninguém fora do governo vai poder ver? No caso, já há a atuação do Congresso, né, nas informações que foram prestadas. A AGU menciona que isso vai para um comitê de fiscalização do Congresso. Mas aí o problema é, né, se de fato você pode escolher o seu controlador assim. Se você pode dizer para o judiciário, eu não vou fornecer nada e eu só vou falar com o Congresso. Isso não me parece uma visão muito sólida do que a Constituição brasileira exige. Mas, Diego, nesse ponto eu vou discordar de você e já passo a palavra para a Juliana, inclusive.
a ministra Carmen não pediu acesso ao dossiê. Ela não foi sequer, acho que na decisão dela, sequer beirou pedir acesso ao dossiê. Ela, na DPF, a DPF entrou e ela pediu informações sobre aquilo que se contestava. Se ela tivesse pedido acesso ao dossiê, o advogado-geral da União falou nessa semana, ela teria tido e o governo vai repassar. Mas não me pareceu, na decisão dela, que isso tenha sido expresso. Assim, não houve um pedido, eu quero ter acesso a isso. E aí, o que o governo diz já pela legislação, essa Comissão de Atividade de Inteligência do Senado tem acesso, ou pode ter acesso, se quiser. Então, repassou para a comissão, que houve um pedido, mas da ministra Carmen Lúcia, ela nem, digamos assim, retrucou diante dessa informação. Não sabemos se ela vai fazer isso semana que vem. Certo, mas no final da decisão, ela diz, se essas informações da inicial forem verdade, são muito graves. E para saber o que fazer, eu preciso de esclarecimentos. E aí a AGU diz que não é verdadeira. Foi isso que a AGU disse? A AGU diz que não existe. A AGU diz não existe dossiê, nada está sendo feito contra a lei, etc, etc. Mas certo. Não, só uma coisa para esclarecer meu ponto. Obrigado pela oportunidade, porque não é um esclarecimento sobre a questão de fundo formular a resposta nos termos que a AGU formulou, porque, de fato, a pergunta não é vocês estão fazendo um dossiê, e aí cada ator tem uma concepção do que é um dossiê e responde não. Né? É preciso ter elementos fáticos que permitam saber o que de fato está acontecendo. E a resposta ela foi totalmente em tese e muito mais focada no direito do que de fato está acontecendo em termos fáticos. Então, eu discordaria de você nesse ponto. A minha leitura da decisão é diferente. Ela não pediu acesso, mas claramente o que ela pediu não foi me fala a sua compreensão sobre a que controles você está sujeito. E só concordando aqui com o Diego, eles fazem a leitura da lei que institui ou regula o Sistema Brasileiro de Informação e desconsideram, deliberadamente, porque isso não está em nenhum lugar, o artigo que fala especificamente sobre o acesso do judiciário a informações de inteligência, né? E a lei já traz a previsão de que o judiciário deverá manter sigilo. Então, como o Diego colocou, existe essa confusão entre mostrar para Carmen Lúcia e mostrar para o mundo, né, porque ela poderia estabelecer sigilo, e com base numa leitura que desconsidera uma parte da própria lei relativa ao sistema brasileiro de inteligência. Né? Eles focam apenas na questão da fiscalização pelo poder do legislativo, desconsiderando esse elemento que é importante e que está previsto na própria legislação. Então, eu acho que isso é um ponto adicional. E com relação à leitura da Lei de Acesso à Informação, também é uma leitura um pouco enviesada quando trata-se o tempo todo como se a lei, para esse tipo de informação, já impusesse o sigilo, né? E a lei diz que é possível, na linha do que o Diego estava falando. Então, é uma leitura bem particular, né? Além de ser, como o Diego colocou, uma aula sobre um determinado assunto a partir de uma compreensão muito específica, é uma leitura muito peculiar e parece bastante contraintuitiva se você olha a literalidade das duas leis, a de acesso à informação e a lei que regula o Sistema Brasileiro de Inteligência. Só um parênteses micro para o nosso ouvinte entender um exemplo do que a Juliana está falando. A lei fala de sigilo, mas quando ela vai falar de documentos específicos, tem uma classificação, né? Se é ultra secreto, se é reservado, secreto, tem procedimentos, e a gente nem sabe, com as informações que tem, a gente nem sabe qual o status desses eventuais documentos que podem ter a ver com a questão da DPF. Mas voltando à decisão da próxima semana, né, eu acho que uma coisa que vai ser interessante é a gente ver o que se espelha do que foi decidido dessa semana, né, já que, como o Diego disse, o Recondo disse, foi um ensaio. E uma coisa que chamou a atenção no voto do ministro Alexandre e no dos outros, mas certamente o ministro Alexandre, foi tentar diferenciar o que ele chamou de espionagem, ou nos termos da ministra Carmen Lúcia, arapongagem, né? Então a ideia de que existiriam pessoas cometendo ilícitos de quebra de sigilos, quebra de informações, e eles claramente não poderiam, né? Seja sigilos
financeiros ou telefônicos, isso claramente exige autorização judicial, né? Isso foi reafirmado, mas não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas eles também tentaram diferenciar o que é investigar alguém e o que é um relatório de inteligência, né? O que é simplesmente coletar informações sobre as pessoas. Então, acho que o que vai ser interessante na próxima semana é em que medida o governo vai admitir que coletou informações sobre as pessoas. Porque uma maneira deles se defenderem é dizer não houve arapongagem, não houve investigação, houve apenas relatórios de inteligência e isso pode. Né? Então, ou se eles vão dizer que não aconteceu nada. Mas na medida que eles admitem que há relatórios de inteligência, daí a gente passa para as exigências que foram estabelecidas no julgamento dessa semana. Porque se é verdade que relatório de inteligência é algo diferente de investigar e existe um espaço em que ele é permitido, também é verdade que o Supremo acabou de dizer que eles têm que ser realizados apenas, né, em nome de interesse público. Tem que haver motivação formal, requisito dessa, né, motivar por que se quer aquelas informações sobre aquelas pessoas, e que se registre quem teve acesso, né, ou não àqueles relatórios. Então, digamos, eu acho que vai ser um momento em que imagino que muito do que foi dito aqui vai ser reafirmado de uma maneira concreta, mas talvez o governo fique numa situação em que vai ter que se defender, dizer o que fez e o que não fez. Então, acho que isso me chamou muito a atenção e eu acho que é o que a gente provavelmente vai ver na semana que vem. Eu ficaria de olho até nesse julgamento para saber se a ministra Carmen, ainda insistindo nesse ponto, se a ministra Carmen vai apontar um certo descumprimento, uma tentativa de driblar seu pedido de informações e também, seguindo nessa linha, Tomás, acho bem interessante, o governo ou essas pessoas investigadas vão poder agora cobrar, pode ser via reclamação, inclusive, como mencionou o Diego, a motivação para serem investigados. Eu quero saber se tem realmente algum motivo e ele está formalizado o motivo para que eu esteja nessa lista de 579 pessoas. E, por fim, o governo pode ter que explicar também por que demitiu, se não havia nenhuma irregularidade, o Gilson Libório, que era o responsável pelo setor que teria produzido esses relatórios de inteligência para um, dossiê para outros, da Secretaria de Operações Integradas lá do Ministério da Justiça. Diga, Tomás. Mas mais do que isso, eu acho que o habeas data já foi mencionado pelo Diego, foi mencionado no voto do ministro Gilmar Mendes também. Eu acho que as pessoas individuais que tenham informações de que talvez haja dossiê sobre elas, uma opção seria entrar com habeas data individual ou coletivo, né? Porque é interessante, o habeas data foi criado, né? Foi um dos grandes, digamos, estrelas da Constituinte de 88, tinha essa ideia de que nós precisamos abrir os bancos de dados governamentais sobre as pessoas e ele existiria tanto para dar acesso, você saber o que o governo tem registrado sobre você, inclusive para pedir correções, caso haja alguma informação inverídica, digamos, um relatório sobre você. Com o tempo, isso se tornou, digamos assim, na prática pouco utilizado, né? Seja porque em situações democráticas, talvez isso, felizmente, se manifeste menos, seja talvez porque como o Diego mesmo escreveu num artigo, conforme o tempo passou, hoje em dia a gente está muito mais preocupado com os bancos de dados de empresas privadas sobre as pessoas, talvez, do que os bancos de dados do governo. Mas talvez seja uma oportunidade para um retorno do habeas data e seria interessante ver o que o judiciário, o que o governo vai fazer em relação a isso, retornando ao conflito lá histórico que o Diego mencionou. Né? A SNI provavelmente dizendo, olha, há certas coisas que são sigilosas, estão fora do âmbito do habeas data, e outras pessoas dizendo, não, o habeas data serve exatamente para a gente se proteger e garantir os nossos direitos individuais contra esse tipo de abuso. E aí, o que nós estamos falando aqui desde o começo, o espaço para o controle judicial desse tipo de questão. Né? Bom, vamos partir para o nosso terceiro e último ponto a ser discutido aqui. Eu continuo com você, Tomás. É a discussão sobre abuso de poder religioso no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Edson Fachin trouxe esse novo tipo num julgamento que já houve 2 sessões de julgamento, ainda sem uma decisão,
mas queria te ouvir sobre este quadro de o TSE poder, a Justiça Eleitoral como um todo, né, a partir das eleições deste ano, as próximas eleições, enquadrar autoridades religiosas, pastores, padres e por aí vai, nessa figura e punir candidatos que tenham se beneficiado de uma eventual manifestação dessas lideranças religiosas em seu favor. O que você vê dessa decisão que nos destacaria, Tomás? Olha, é uma decisão interessante, é um tema que está no debate político há algum tempo, né? Como e de que maneira seria possível regular a participação de igrejas, por exemplo, né, e líderes religiosos na política. E o voto do ministro Fachin lida com essa tensão sobre como nós somos um Estado laico, mas um Estado laico tem espaço, sim, para a participação das pessoas a partir de suas crenças, né? E as crenças religiosas é algo que existe no espaço público e no espaço social, então isso não é proibido em si, mas isso não significa que não seja possível, em concreto, se manifestar, ocorrer, digamos, um abuso, e um abuso que seria esse tipo específico. O interessante, eu chamaria a atenção, é que o ministro Fachin termina, né, um voto longo em que ele basicamente estabelece a possibilidade disso. Ele aponta para que, tendo dito isso, que para as eleições de 2020 os fiscais e as pessoas que atuam na fiscalização deveriam estar atentas a isso, mas, por exemplo, no caso concreto ele diz que não é o caso. Então, uma dessas decisões em que se diz que algo é possível, se anuncia para o futuro que esse critério talvez possa ser aplicado. Nesse caso concreto ele não é aplicado, então ele gera dúvidas, né, e as disputas vão ser, claro, em casos concretos futuros. E também é um voto, e eu diria que nisso é interessante, tem uma relação com tudo que a gente discutiu até agora, é um voto que diz não estar inovando em nada. É um voto que diz que está dizendo apenas algo que já está na própria lei. Por quê? Porque o artigo 22 da lei de inelegibilidade fala, né, expressamente, digamos assim, né, que o uso indevido, né, o desvio, o abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, né, constituiria esse ilícito. E ele falou, a lei fala em poder de autoridade, o que eu estou dizendo aqui é que autoridade inclui autoridade religiosa. É claro que não é o abuso, né? É o uso indevido desse poder. Ele fala muito sobre a questão de coagir, constranger, né? Seriam, digamos, essas que eu imagino que sejam as condutas que vão ter que aparecer e ser provadas especificamente em casos futuros. Mas é claro que isso abre todo um leque para debate em abstrato, né, sobre a regra em si, mas a questão mesmo vai aparecer em casos concretos. Nesse caso concreto, por exemplo, mesmo o próprio ministro Fachin, que disse, né, que isso é um parâmetro possível para o futuro, ele disse que isso não se realizou, né? Ou então, usando as palavras do próprio ministro Fachin, né, ele entendeu que, ainda que confirmada a tese relativa à viabilidade do abuso de poder de autoridade religiosa como ilícito eleitoral autônomo, as circunstâncias do caso enfrentado não revelam gravidade suficiente para embasar a anulação da votação. Eu acho que os casos futuros que a gente vai ver vão ser todos nesse, digamos, tipo, nesse parâmetro. Houve ou não houve, foi grave o suficiente para justificar o abuso, a anulação, quero dizer. Juliana, eu queria te ouvir sobre a posição divergente ao ministro Fachin. O ministro Alexandre de Moraes abriu essa divergência e acho que esse é um ponto, ouvindo os ministros do TSE, essa deve ser a posição do ministro Alexandre de Moraes, deve ser a prevalecente, mas resume para a gente qual é a posição do Alexandre de Moraes, por que ele abriu a divergência? O ministro Alexandre de Moraes, ele se baseia basicamente na questão da legalidade, né? Ele vai dizer, olha, existe a inviolabilidade de crença e diante da legalidade não é possível adotar uma espécie nova que não está prevista em lei, que seria esse abuso do poder religioso que o ministro Fachin está propondo. O que ele vai dizer os casos têm que ser analisados a partir das categorias que estão previstas em lei, né? A ideia de abuso de autoridade e de abuso de poder econômico. E ele fez uma argumentação dizendo assim, olha, a religião não pode ser condenada ou perseguida ou enquadrada nem mais nem menos do que as outras condutas relacionadas a abuso de poder político e poder econômico. Então, a legislação eleitoral que aí está, ela deve ser
aplicada para esses casos também, sem uma distinção específica, né? E houve um outro voto divergente do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, em que ele trouxe vários casos em que o TSE já teria lidado com a questão religiosa a partir desses institutos mais tradicionais, né, do abuso, sobretudo do abuso de poder econômico. Então, o argumento é esse: já existem os instrumentos e não é preciso, e seria até pouco deferente à liberdade religiosa criar uma nova categoria que não está prevista em lei, né? E o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ele afasta explicitamente essa argumentação que o Tomás trouxe, que o ministro Edson Fachin faz sobre a autoridade, essa possibilidade de ler a autoridade de uma maneira mais ampla. Ele rejeita isso. Agora, só fazendo uma ligação entre essa discussão e a discussão que a gente estava fazendo anteriormente, né, a primeira discussão sobre o julgamento no Supremo dessa semana, também me parece que exista uma diferença aí de pressuposto e uma certa leitura de contexto, né, sobre os perigos que representa essa influência da religião no campo político, e especificamente nesse contexto que estamos vivendo. Então, parece que o ministro Fachin busca antecipar, à luz dos acontecimentos recentes, né, dos últimos anos, um tratamento específico e mandar esse recado, né, de que isso está sendo observado pela Justiça Eleitoral. E tem um outro ponto interessante que o Tomás já trouxe, que é fazer essa discussão num caso em que ele mesmo, o ministro Edson Fachin, relator, diz que não se aplica, né? Então, todos concordando com relação a isso, os três que votaram, de que não houve esse abuso no caso concreto. E é interessante pensar também o que está em jogo quando se faz uma discussão num caso em que não vai se aplicar, né? Se faz uma discussão em tese, talvez tire o peso da decisão concreta, mas deixe ali uma argumentação que pode servir para sedimentar o caminho para outros casos futuros mais graves ou mais evidentes. Juliana, só fazendo uma menção aqui rápida, conversando com alguns ministros do TSE, eles lembram que um pastor, um padre, não pode, por exemplo, dentro do culto, pedir voto ou se manifestar a favor de um candidato, porque a Justiça Eleitoral, a legislação já considera a igreja, o templo e tal, como um bem de uso comum. Portanto, não poderia. Também a igreja não pode doar para campanha. Nem emissora de TV ou rádio religiosa pode apoiar um candidato. Tudo já tem limitação legal, né? E aí parece que, de fato, como você mencionou, o ministro Fachin parece querer fazer fazer uma marcação de um ponto para evitar um perigo presente ou futuro. Mas aí levanta dúvidas, inclusive eu ouvi isso de ministros do TSE, até uma dúvida sobre se a realidade não é também ligada à religião específica, porque a gente via no passado atividades, por exemplo, da Igreja Católica com candidatos, etc., e a Justiça Eleitoral já impunha certos limites. Mas gera dúvida, inclusive reclamações, por exemplo, na bancada evangélica, de que isso tenha vindo agora e eles se sentem diretamente atingidos. Vamos ver a continuidade desse julgamento na próxima semana e a gente volta a esse assunto. E agora, para fechar, vamos aqui escolher um fato, uma decisão ou uma personagem da semana, começando com você, Diego. Depois eu vou com Tomás e Juliana. Você, Diego, o que você destaca dessa semana? Destaco a decisão de ontem do ministro do STJ, Félix Fischer, revogando a prisão domiciliar do Queiroz, determinando seu retorno imediato para a prisão. Essa decisão abrange também a esposa do Queiroz, a Márcia Aguiar. E sabíamos que esse tema, né, não tinha ficado inteiramente resolvido por uma decisão do ministro Noronha, do STJ, durante o recesso. Era previsível, né, possível que isso voltasse à pauta nessas próximas semanas e certamente vai ter desdobramentos nos próximos dias quando o TJ do Rio tiver que cumprir essa decisão. A gente sabia, né, que o ministro Félix Fischer é considerado mão firme, pulso duro,
inclusive herdou a relatoria no STJ da Lava Jato ao vencer um dos primeiros julgamentos, o primeiro julgamento sobre isso. A gente só não sabia se seria no colegiado ou se seria individualmente, e quando seria, porque o ministro Félix Fischer estava com problema de saúde, mas agora Queiroz volta para a prisão. Vamos ver se tem outros pedidos. Tem pedido já no Supremo, né, de habeas corpus, vamos ver como é que isso se desenrola. Tomás, eu queria te ouvir, o que você destaca dessa semana? Eu acho que o destaque da semana é o julgamento do Supremo, nesse caso relativo à BIM e o Sisbin. Mas eu vou destacar algo específico, né? Me chamou a atenção que, como nós dissemos aqui, o ministro que falou de maneira mais enfaticamente sobre como o contexto é o que foi feito por esse governo e por esse presidente, por esses ministros, é exatamente quem assumirá muito em breve a cadeira de novo presidente do Supremo, né? Já o presidente eleito do Supremo, o ministro Fux. Então, se é algo para a gente fica de olho nessa sinalização, se ela significa de fato uma postura diferente da próxima presidência em relação ao governo, diferente em relação ao ministro Toffoli, que notoriamente ficou tentando a conciliação, ou se isso é uma sinalização nesse momento e depois a gente não vai ver na prática uma presidência agindo, né, de acordo com essa retórica, se ela será só uma retórica. Mas eu acho que isso me chamou muito a atenção. Juliana, e você? O que você destaca? Eu chamaria atenção por um caso que está no plenário virtual, o julgamento termina na segunda-feira, que é um caso sobre questão previdenciária e gênero, né? Uma discussão sobre previdência complementar privada, né, proporcional, que era uma modalidade que existia, né, aposentadoria proporcional, um pouco antes, né, do prazo para aposentadoria integral, e que essa previdência privada, ela previa que as mulheres poderiam se aposentar a partir dos 25 anos de serviço, recebendo 70% dos seus vencimentos, e os homens 80% depois dos 30 anos de serviço, que era reproduzindo a sistemática legal que regia, inclusive, os funcionários públicos. E o ministro Gilmar Mendes, relator, disse que esse dispositivo é constitucional, inclusive porque se trata de um contrato privado, e que existe essa diferenciação de tempo de contribuição, nesse caso, inclusive, da aposentadoria proporcional. Mas se abriu uma divergência, há 2 votos divergentes, do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, que já foram acompanhados pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Lewandowski, no sentido de que isso viola a isonomia, né? A igualdade de gênero, e que prejudica as mulheres, que, de fato, a legislação prevê uma diferença em termos de tempo de contribuição para mulheres e homens, mas isso não deve se refletir num prejuízo para a mulher, né? É que essa desequiparação, essa diferença, ela se justifica por uma série de razões, e o ministro Fachin traz elas no seu voto, né? A questão do trabalho não pago, da remuneração mais baixa e tudo isso, e que isso não pode se refletir, né, num prejuízo. Seria uma legislação que é para proteger a mulher e não para prejudicar, inclusive nas relações privadas, e aí discutem também a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Como que os direitos fundamentais se aplicam na relação entre os particulares e não só na relação com o poder público. Então, acho que é um caso interessante, que ainda não terminou, mas que vale destacar. Assunto para ficar de olho para a próxima semana. Vamos fechando esse episódio. Eu agradeço mais uma vez a Juliana, ao Tomás, ao Diego. A gente volta semana que vem falando de alguns desses temas novamente, essa sessão de quarta-feira, esse julgamento no plenário virtual que a Juliana mencionou, e vamos ver se tem uma decisão também do Tribunal Superior Eleitoral sobre abuso de poder religioso. Gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu.